Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura, mais um dia, né, com o Senhor, com a palavra. Nós vamos caminhar domingo, né? Graças a Deus, o Senhor tem nos acordado mais um dia. Nós estamos aqui para ter esse tempo de comunhão, ter esse tempo com a palavra, né, no nosso devocional. Nós estamos dentro do livro de Números, né? Hoje a gente vai ler o capítulo 21 e 22 de Números, domingo, dia 3 de março, né, de 2024, último dia dessa semana 9. Amanhã iniciamos a semana 10 semanas já que nós estamos aqui na nossa leitura de 2024. E como o Senhor tem sido bom para nós, né, ao acordarmos com saúde, com tranquilidade, com paz, né, com alegria de ter esse privilégio de estar com o Senhor. Vamos lá, gente. Então, Números capítulo 21 e 22, nós vamos ler hoje. Começando pelo 21, então. Quando o rei cananeu de Arad, que vivia no Negueb, soube que Israel vinha pela estrada de Atarim, atacou os israelitas e capturou alguns deles. Então Israel fez este voto ao Senhor: se entregares este povo em nossas mãos, destruiremos totalmente as suas cidades. O Senhor ouviu o pedido de Israel e lhes entregou os cananeus. Israel os destruiu completamente, a eles e as suas cidades, de modo que o lugar foi chamado Ormá. Partiram eles do monte Or pelo caminho do Mar Vermelho para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos essa comida miserável. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo, e muitos morreram. O povo foi a Moisés e disse: pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela viverá. Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Os israelitas partiram e acamparam em Obote. Depois partiram de Obote e acamparam em Ijé-Abarim, no deserto defronte de Moabe, ao leste. Dali partiram e acamparam no vale de Zered. Partiram dali e acamparam do outro lado do Arnon, que fica no deserto que se estende até o território amorreu. O Arnon é a fronteira de Moabe, entre Moabe e os amorreus. É por isso que se diz no livro das guerras do Senhor: Vaeb, em Sufá, e os vales, o Arnon e as ravinas dos vales, que se estendem até a cidade de Ar, e chegam até a fronteira de Moabe. De lá prosseguiram até Beer, o poço onde o Senhor disse a Moisés: reúna o povo e eu lhe darei água. Então Israel cantou esta canção: brote água, ó poço, cantem a seu respeito, a respeito do poço que os líderes cavaram, que os nobres abriram com cetros e cajados. Então saíram do deserto para Mataná, de Mataná para Naaliel, de Naaliel para Bamote, e de Bamote para o vale de Moabe, onde o topo de Pisga defronte com o deserto de Gesimon. Israel enviou mensageiros para dizer a Seom, rei dos amorreus: deixa-nos atravessar a tua terra. Não entraremos em nenhuma plantação, em nenhuma vinha, nem beberemos água de poço algum. Passaremos pela estrada do rei até que tenhamos atravessado o teu território. Seom, porém, não deixou Israel atravessar o seu território. Convocou todo o seu exército e atacou Israel no deserto. Quando chegou a Jaza, lutou contra Israel. Porém Israel o destruiu com a espada e tomou-lhe as terras desde o Arnon até o Jaboque, até o território dos amonitas, pois Jazar estava na fronteira dos amonitas. Israel capturou todas as cidades dos amorreus e as ocupou, inclusive Resbom e todos os seus povoados. Resbom era a cidade de Seom, rei dos amorreus, que havia lutado contra o antigo rei de Moabe, tendo tomado todas as suas terras até o Arnon. É por isso que os poetas dizem: venham a Resbom, seja ela reconstruída, seja restaurada a cidade de Seom.
Fogo saiu de Hesbom, uma chama da cidade de Seom, consumiu Ar de Moabe, os senhores do alto Arnon. Ai de você, Moabe, você está destruído, ó povo de Camus. Ele fez de seus filhos fugitivos e de suas filhas prisioneiras de Seom, rei dos amorreus. Mas nós os derrotamos, Hesbom está destruída, por todo o caminho até Dibom. Nós os arrasamos até Nofá e até Medebá. Assim, Israel habitou na terra dos amorreus. Moisés enviou espiões a Jazar, e os israelitas tomaram os povoados ao redor e expulsaram os amorreus que ali estavam. Depois voltaram e subiram pelo caminho de Bazã, e Og, rei de Bazã, com todo o seu exército, marchou para enfrentá-los em Edrei. Mas o Senhor disse a Moisés: não tenha medo dele, pois eu o entreguei a você, juntamente com todo o seu exército e com a sua terra. Você fará com ele o que fez com Seom, rei dos amorreus, que habitava em Hesbom. Então eles o derrotaram, bem como os seus filhos e todo o seu exército, não lhes deixando sobrevivente algum, e tomaram posse da terra dele. Capítulo 21 fala de algumas situações, né, contra reis, assim como foi a passagem de Edom, né, proibida a passagem em Edom. Os reis daquele território simplesmente iam contra Israel, mesmo a pedido de Moisés, para simplesmente passar pela terra. Eles não iriam fazer nada, porque o intuito de Israel é chegar em Canaã. Não tem nada a ver com o território de Moabe, não tem nada a ver com o território de Edom, não tem nada a ver com o território dos Amonitas. Israel só queria passar pelas terras para chegar mais fácil até Canaã, mas sempre esses reis tentavam de alguma forma resistir, e essa resistência não é à toa, né? Essa resistência tem a ver com a não tomada do território que pertence a Israel. Então os inimigos de Deus sempre vão tentar de alguma maneira resistir o povo de Israel chegar à sua terra prometida, isso fisicamente e também espiritualmente. Tudo se reflete, né, no reino espiritual. Deus está sempre nos mostrando algo físico, representando algo que acontece no reino espiritual. Israel seria um povo sempre resistido para não alcançar aquilo que Deus tem como promessa para eles, né? Isso não é de hoje, sempre foi assim e sempre vai ser até que Jesus volte e realmente comece a reinar sobre toda a terra. Capítulo 22 começa a história de Balaão, né? Nós vamos ver esse profeta Balaão e como se desenvolve esse processo de bênção e maldição através da vida desse homem. Capítulo 22. Os israelitas partiram e acamparam nas campinas de Moabe, para além do Jordão, perto de Jericó. Balaque, filho de Zippor, viu tudo o que Israel tinha feito aos amorreus e Moabe, teve muito medo do povo, porque era muita gente. Moabe teve pavor dos israelitas. Então os moabitas disseram aos líderes de Midian: essa multidão devorará tudo o que há ao nosso redor, como o boi devora o capim do pasto. Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe naquela época, enviou mensageiros para chamar Balaão, filho de Beor, que estava em Pétor, perto do Eufrates, em sua terra natal. A mensagem de Balaque dizia: um povo que saiu do Egito, cobre a face da terra e se estabeleceu perto de mim. Venha agora lançar uma maldição contra ele, pois é forte demais para mim. Talvez então eu tenha condições de derrotá-lo e de expulsá-lo da terra, pois sei que aquele que você abençoa é abençoado e aquele que você amaldiçoa é amaldiçoado. Os líderes de Moabe e os de Midian partiram, levando consigo a quantia necessária para pagar os encantamentos mágicos. Quando chegaram, comunicaram a Balaão o que Balaque tinha dito. E disse Balaão: passem a noite aqui e eu trarei a vocês a resposta que o Senhor me der. E os líderes moabitas ficaram com ele. Deus veio a Balaão e lhe perguntou: quem são esses homens que estão com você? E Balaão respondeu a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, enviou-me esta mensagem: um povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Venha agora lançar uma maldição contra ele. Talvez então eu tenha condições de derrotá-lo e de expulsá-lo. Mas Deus disse a Balaão: não vá com eles. Você não poderá amaldiçoar este povo, porque é povo abençoado. Na manhã seguinte, Balaão se levantou e disse aos líderes de Balaque: voltem para a sua terra, pois o Senhor não permitiu que eu os acompanhe.
Os líderes moabitas voltaram a Balaque e lhe disseram: Balaão recusou-se a acompanhar-nos. Balaque enviou outros líderes em maior número e mais importante do que os primeiros. Eles foram a Balaão e lhe disseram: Assim diz Balaque, filho de Zippor, que nada o impeça de vir a mim, porque eu o recompensarei generosamente e farei tudo o que você me disser. Venha, por favor, e lance para mim uma maldição contra este povo. Balaão, porém, respondeu aos conselheiros de Balaque: Mesmo que Balaque me desse o seu palácio cheio de prata e de ouro, eu não poderia fazer coisa alguma, grande ou pequena, que vá além da ordem do Senhor meu Deus. Agora, fiquem vocês também aqui esta noite, e eu descobrirei o que mais o Senhor tem para dizer-me. Naquela noite, Deus veio a Balaão e lhe disse: Visto que esses homens vieram chamá-lo, vá com eles, mas faça apenas o que eu disser a você. Balaão levantou-se pela manhã, pôs a sela sobre a jumenta e foi com os líderes de Moabe. Mas acendeu-se a ira de Deus quando ele foi, e o anjo do Senhor pôs-se no caminho para impedi-lo de prosseguir. Balaão ia montado em sua jumenta, e seus 2 servos o acompanhavam. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando uma espada, saiu do caminho e prosseguiu pelo campo. Balaão bateu nela para fazê-la voltar ao caminho. Então o anjo do Senhor se pôs num caminho estreito entre 2 vinhas, com muros dos 2 lados. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, encostou-se no muro, apertando o pé de Balaão contra ele. Por isso ele bateu nela de novo. O anjo do Senhor foi adiante e se colocou no lugar estreito, onde não havia espaço para desviar-se, nem para a direita, nem para a esquerda. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, deitou-se debaixo de Balaão. Acendeu-se a ira de Balaão, que bateu nela com uma vara. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, e ela disse a Balaão: Que foi que eu fiz a você, para você bater em mim 3 vezes? Balaão respondeu à jumenta: Você me fez de tolo. Quem dera eu tivesse uma espada na mão e a mataria agora mesmo. Mas a jumenta disse a Balaão: Não sou sua jumenta, que você sempre montou até o dia de hoje? Tenho eu o costume de fazer isso com você? Não, disse ele. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando sua espada. Então Balaão inclinou-se e prostrou-se com o rosto em terra. E o anjo do Senhor lhe perguntou: Por que você bateu 3 vezes em sua jumenta? Eu vim aqui para impedi-lo de prosseguir, porque o seu caminho me desagrada. A jumenta me viu e se afastou de mim por 3 vezes. Se ela não se afastasse, certamente eu já o teria matado, mas a jumenta eu teria poupado. E Balaão disse ao anjo do Senhor: Pequei, não percebi que estavas parado no caminho para me impedir de prosseguir. Agora, se o que estou fazendo te desagrada, eu voltarei. Então o anjo do Senhor disse a Balaão: Vá com os homens, mas fale apenas o que eu disser a você. Assim Balaão foi com os príncipes de Balaque. Quando Balaque soube que Balaão estava chegando, foi ao seu encontro na cidade moabita da fronteira do Arnon, no limite do seu território. E Balaque disse a Balaão: Não mandei chamá-lo urgentemente? Por que não veio? Acaso não tenho condições de recompensá-lo? Aqui estou, respondeu Balaão. Mas seria eu capaz de dizer alguma coisa? Direi somente o que Deus puser em minha boca. Então Balaão foi com Balaque até Quiriate-Uzote. Balaque sacrificou bois e ovelhas e deu parte da carne a Balaão e aos líderes que com ele estavam. Na manhã seguinte, Balaque levou Balaão até o alto de Bamote-Baal, de onde viu uma parte do povo. Capítulo 22, então, fala desse chamado, né, do medo e do chamado que Balaque, o rei ali de Moabe, teve do povo de Israel, e como ele via que esse povo iria realmente destruir tudo ao seu redor se eles fossem então impedidos. Era o medo, o pavor, né, da destruição, da tomada do seu território, que fez com que Balaque mandasse uma mensagem a Balaão, onde ele morava, provavelmente num território um pouco mais longe, pedindo para que ele viesse. E o texto nos mostra que Balaão já era alguém que costumava lançar bênçãos ou maldições, né, sobre as pessoas, ou sobre um povo, ou sobre um lugar, porque é dessa maneira que Balaque diz, né, a respeito de Balaão. Então a gente já vê pelo próprio texto que esse já era um costume de Balaão ter essa palavra profética sobre qualquer tipo de coisa ou pessoa, abençoando ou amaldiçoando. Mas o texto também mostra para nós que Balaão era alguém temente a Deus. O
texto é claro em dizer que Deus está em letra maiúscula, o anjo do Senhor está em letra maiúscula. Isso quer dizer que o próprio Cristo aparece para ele na forma teofânica, né? Então a gente tem todo esse relato dizendo que Balaão é chamado para tentar impedir que Israel tome o território de Moabe também, assim como ele já havia feito com Seom, com o território dos Amonitas, e agora é Moabe quem tenta impedir. E nós vamos ver o desenvolvimento desse diálogo, né, agora de Balaão com Balaque e vice-versa. Amém? Que o Senhor possa nos dar um domingo cheio da presença dele, dia de estarmos na igreja com os irmãos, de cultuarmos a Deus com a congregação, de estarmos realmente mais atentos àquilo que o Senhor tem para nós, para essa semana. Então, que o teu coração esteja totalmente voltado para esse momento desse domingo e você possa ouvir, né, o Senhor ministrar ao teu coração, tanto através dessa palavra, quanto através da palavra que vai ser ministrada na sua igreja, através dos seus irmãos, através do corpo de Cristo. Amanhã, se Deus quiser, semana 10, a gente começa, né, segunda-feira, dia 4, e a gente vai continuar então aqui dentro do livro de Números até o final da semana, se Deus quiser. Tá bom? Deus abençoe, ótimo domingo para vocês e amanhã a gente está aqui de volta para continuar nossa leitura em nome de Jesus.